Fala pessoal, beleza? Vamos começar o nosso diário de trade, terça-feira, dia 1º de julho, abrindo aí os trabalhos para o mês de julho. Começando com o gráfico do dólar, galera, aproveitar que já está aqui na tela. Recado importante para alunos e ex-alunos, tá pessoal? Muito em breve aí eu vou abrir uma promo para sala anual, tá? Que vai pegar de julho até julho do ano que vem, ok? Como eu tinha falado, minha ideia não era continuar com sala ao vivo, porque eu já faço desde 2021, né? Mas eu vejo que tem um pessoal bastante fiel aí que quer continuar. Então aí para não ter embrólio todo mês, vai ter um plano de férias aí bem top. Firmeza? Mas vamos pro gráfico, tá? Dólar hoje aqui tá seguindo a lógica, né, pessoal? Por que lógica? Porque esse dólar aí ele não vai para nenhum lado, né? Ontem mesmo ele fez uma movimentação de baixa, foi uma exceção. Hoje foi uma movimentação de alta, mas foi uma tranqueira, né? Subiu na pancadaria. Eu segurei o máximo que pude essa movimentação que eu vou explicar para vocês. Mas, galera, não teve, assim, gatilho técnico mesmo. Você tinha que encarar os movimentos ali, firmeza? Mas aí vocês estão vendo uma linha aqui, pessoal? Essa linha aqui embaixo é um suportezinho bastante importante, tá? Que pega a parte do 45, né? Suportezinho macro, tudo bem, ok? O mercado não chegou a testar essa região. Mas, como vocês podem perceber, ele abriu num leve gap, tá? Ele abriu num leve gap, perdendo mínima do pregão de ontem, tá? Abriu num leve gap, perdendo mínima do pregão de ontem. Essa abertura a gente pode chamar do quê? Uma falha, né? Uma falha de abertura ou um gap trap. Vamos chamar aqui de uma falha de abertura. Vou colocar aqui, ó, falha de abertura, tá? E aí, o que vocês conseguem perceber, galera? Que o mercado abre e começa uma pancadaria, né? Então você vai ver uma rejeição aqui, outra rejeição aqui e uma nova rejeição, certo? E lá em cima também tem rejeição, ok? Porque toda essa região que o mercado está brigando, o que ela é? Ela é uma resistência também, ó. Tudo isso aqui é resistência, tá vendo? Aí, galera, um bom ponto de compra de forma bem agressiva seria aqui, ó, na ruptura desse candle, tá? Só que aí, mesmo comprando aqui, eu estaria entrando no meio do fogo cruzado, certo? Então, o meu trade foi na formação dessa barra aqui, ok? Meu tradezinho comprador foi na formação dessa barra aqui, o stop no fundo. E aí era deixar, né? E aí era deixar. No meio do caminho, você vai ter o quê? Uma nova formação, certo? Uma nova formação de barra de força, ok? E aí, vou marcar aqui com uma setinha, tá, galera? Aqui você tem a formação da barra de força. Aqui você vai ter um outro processo corretivo que vai pegar todo esse range e o mercado está demonstrando rompimento, certo? Só que aí você tem uma média de 200 caindo na tua cara. E aqui já estragava todo o cenário. Eu falei, né? Quem está comprado, dá para realizar lá na 200. Quem não está comprado, não dá para comprar aqui, né, meu? A não ser que você feche o olho para ela, né? Você fecha o olho para ela e tenta atuar aqui, basicamente, operando essa barra e operando essa barra. Coisa que, basicamente, aí eu não recomendo, né, galera? Porque se a gente pegar ao pé da letra, toda essa região aqui é trap zone, meu amigo. Tudo isso aí é extremamente perigoso de se operar aí dentro, né? Então o que você pode fazer? Tá na dúvida? Marca um X e não entra, né? Tá na dúvida, marca um X e não entra. Mas de fato, esse segundo pullback chegou a pagar, tá? Beleza. Aí aqui, galera, foi o que o mercado fez no período da manhã, firmeza? Por FIBO, eu peguei esse fundo com esse topo, ó.
fundo. Topo. E que a gente cravou o alvo lá em cima. Firmeza. Até aqui acabou o pregão? Não, né? Porque veio na parte da tarde. Tá? Aí você vai entrar num conceito de estruturas, né, galera? Como assim estruturas? Porque se eu pegar e traçar uma linha de tendência de alta aqui, ó, eu tenho o mercado em canalzão, né? Só que aí eu vou ter uma outra paralela aqui, ó, que é uma linha menor, né? Uma correção menor. E aí o que eu vou ter? Esse candle comprador aqui. Então, por microestrutura, daria para fazer uma compra nesse candle com stop no fundo. Só que como a barra estava abaixo da média de 20, normalmente ele vai dar uma xaropeada para subir direto, né? Mas de fato pagou. Ah, mas por que ele não seguiu? O problema é esse, porque a correção, ela não foi uma correção profunda. Ela foi uma correção na média, né? Uma correção curta. Então o que acontece? A máxima do dia está aqui. Olha onde ele foi travar. Na máxima do dia, né? Você acha que ia passar fácil, galera? Se esse ponto aqui foi o ponto que segurou o mercado, você acha que aqui eles iam romper fácil? Não romperam. Muito pelo contrário, só lateralizou, né? Então aqui do ponto que eu entrei e saí, deu quase 30 pontos. Tá? Deu aproximadamente 30 pontos. Mas eu esperava que pagasse mais, tá, galera? Tava sem volatilidade. O índice estava até com mais volátil do que o próprio dólar, tá? Só que aí, vamos colocar no diário do índice. Ontem, uma barrona bonita, né? Hoje você vê um candlezinho com corpo não é tão indeciso, né? Um candle assim, meia boca, só que dá a impressão que o pregão foi até bom. Mas não, simplesmente ele fechou com um corpo até expressivo, porque ele fechou no positivo, rompendo máxima. Só que aí, galera, você olha o pregão aqui, cara, não foi simples, tá? Creio eu que ele deixou o melhor sinal do dia, ele deixou aí por volta das 1 da tarde, tá? Que foi esse Bull 180 aqui, ó. Ok? Mas assim, de abertura, galera, ele já abriu perdendo mínima. Para quem quis antecipar uma operação compradora, você tinha aqui pelo M2, você tinha esse candle aqui, ó, na 200, e provavelmente você resolveria o teu dia aqui, correto? Nesse trade aqui. Eu até, cara, até vi isso daí, fiquei com puta vontade assim, mas dá receio, galera. Dá receio por ser o começo do pregão, tá? Mas aí, pessoal, é aí que começa a brincadeira. Máxima do pregão anterior. Opa! Vamos arrumar isso aqui. Máxima do pregão anterior. Certo? Olha o mercado com extrema dificuldade de romper essa máxima, galera. Vai tentar romper, esticado, defesa vendedora. Vai tentar romper, defesa vendedora. Ou seja, ele passou basicamente boa parte do pregão só dando porrada nessa região de máxima sem conseguir romper. De fato, a gente tem esse último candle aqui que chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Então nessa região aqui a gente bateu venda, tá? E aí me arrependi, né? Por quê? O mercado não anda. O mercado simplesmente não andou, acabou voltando, né? Por que eu falei que o melhor sinal foi o que estava aqui? Porque depois de ter tirado, que eu já saí fora, né? A gente teve esse padrão aqui, ó. Ou seja, o mercado não entregou uma movimentação de baixa, talvez um pivôzinho de baixa para vir buscar essa média móvel de 200. O mercado não entregou, colocou um Bull 180 em suporte prévio, né? Ah, mas agora é suporte, cara. Não é que agora é suporte, simplesmente, ó, formou o suporte, ó. Olha o tanto de defesa que tem aqui. E aí? Né? Fora que a gente tem esse fundo do dia, fundo prévio, embolou tudo. E aqui os caras não cederam de jeito nenhum. Então, por que eu falo? Que aqui foi o melhor padrão, ó. Apesar de não ter pagado essas coisas, tá? Talvez o mercado esteja corrigindo para dar sequência na movimentação de alta para amanhã. Ó, que legal que ele encerrou numa hora. Então, numa hora, você tem retração do pregão anterior
com a média móvel de 20 que vem correndo ali, ó. E fora a troca de polaridade, né, galera? Então vocês fiquem atentos aí, tá? Eu queria um gap de baixa amanhã. Ó. Estão vendo? Troca de polaridade, média móvel de 20 que vai ser a 200 no 5. E a mínima de hoje, no caso, tá? Pode ser que dê uma boa pegada aí. Mercado internacional. No mercado internacional, galera, eu vou colocar como destaque aqui simplesmente essa movimentação de alta do ouro, tá? É tanto gatilho de compra, pessoal, que eu não consigo nem colocar inteiro na tela, ó, porque o mercado começou a subir aqui, né? Pregão de 30, do dia 30 que foi ontem, que ele deu meio-dia, tá? Aí o que acontece? Ele fez essa movimentação de alta que eu falei para vocês ontem, e aí ele encerrou e abriu seguindo na alta, tá? Então, dá só uma olhada, galera, comigo aqui, nos sinais que eu vou marcar, ok? Aqui foi ontem, ó, né? Então você tem aí, aqui, não sei se eu teria comprado ou não, tá? Porque teria defesa, mas aqui você tem, ó, tem Power Breakout, tem correção, tem bandeirinha, tá bem? O gráfico tá com zoom, tá, galera? Tem ignição, tem retomada, vai ter um monte de coisa aqui, tá, galera? Ou seja, você tem vários gatilhos compradores para o dólar. O dólar não, perdão. O ouro, galera. Em nenhum momento ele chegou a perder o conjunto de médias móveis. Isso daqui, cara, é para o cara pegar esse movimento e se ele está segurando, se ele ficou segurando uma movimentação dessa, simplesmente o cara já faz o mês. Porque isso aqui é uma super trend, tá, galera? Super trend. Eu posso colocar aqui, ó. Ó, é o que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Vamos colocar até em verde, tá? Aqui, ó. Super trend. Aí você pode colocar aqui, ó. Assim, ó. Caixa eletrônico. Aí, pessoal. Isso é tendência. Isso é para colocar nos livros, tá? Ok? Certo? Entregou tudo que ele poderia entregar até as 9 da manhã. Depois não teve nada. Por que não teve nada? Cara, você quer que o mercado continue subindo depois de uma porrada dessa? Né? O que eles fizeram nos 60 minutos? Corrigiram? Agora eles estão batendo na 20, ó. Vai saber se não vai dar continuidade. Meu amigo, depois de uma alta dessa daqui, por tantas horas, só uma caixinha de cada fila aí pra voltar pro game, né? Pessoal, destaque aí ficou pro movimento do Dow Jones, tá? A gente tinha um mercado extremamente parado, esperando, tá tendo uma votação no Senado lá para a questão do novo pacote fiscal do governo, né? E aí, meus amigos, simplesmente uma lateralidade aqui terrível. Os caras simplesmente esperando a abertura. E olha só, veio a abertura do Dow Jones, rompimento. Olha só esses pullbacks que ele deixou, tá? Isso aqui é o Dow Jones, ok? E no final do pregão, lateralizou. Eu não opero Dow Jones, tá, galera? Porque eu acho meio lento. Até mesmo por um gráfico de 2 minutos, eu acho meio esquisitão. Mas tem pessoas que operam, tá? Vamos ver DAX, só pra gente finalizar aqui. DAX, de novo, o DAX entrega muito também, tá, galera? E ele é um ativo que entrega bastante depois da abertura do mercado europeu, tá? Ele entrega bastante no pós-abertura do mercado europeu aí. Lembra que ontem já tinha dado uma venda interessante, né? Certo? E olha o que ele fez hoje, galera. Sem puxar a sardinha. Abriu o mercado europeu, 4,5. Tome essa barra de força.
alinhada com as suas médias móveis, né? Cenário bonito. E aí a gente vai ter o quê? Outro padrão aqui de venda. Você pode vender também por aqui. Eu não sei se você teria encontrado o gatilho. Tem um PFRzinho. Teria um aqui também, né? Teria outro aqui. Inclusive eu falei desse ombro cabeça ombro de continuação, mas como estava em final de movimento, tem que ter bastante cautela. Mas aí vocês podem perceber, né, galera? Que os caras simplesmente entregaram. Isso eu estou colocando pelo M5, tá, meus amigos? Pelo M2 talvez você poderia dar uma antecipada aí. Mas isso foi o cenário aí pro DAX, tá? Vamos olhar o Bitcoin. Bitcoin que fez movimentação de baixa. Para quem está fazendo day trade nele, já vem caindo aí há um bom tempo, tá? Desde a madrugada aí ele vem caindo. Né? Ó, galera, que movimento medido interessante, meus amigos, ó. Ó, dá pra gente até fazer um estudo aqui, olha só que legal. Ó, tá aqui o canal complexo que troca polaridade, ó. Olha só, galera, que interessante, tá? Troca polaridade e movimento medido. Primeira onda, segunda onda corretiva, terceira onda expansiva. Ou seja, contexto ou não contexto? É isso aqui, porra. Isso aqui é contexto, até um padrão harmônico, né? Um cenário desse. E o Nasdaq, galera, para finalizar aqui a brincadeira, tá até as marcações de venda que a gente fez no Nasdaq aqui, vocês já viram o tamanho do lucro, né? Ó. Pegamos essa movimentação de baixo até cravar os alvos. A gente fez uma venda antes, aqui, zerou na volta, porque não tinha aberto ainda o Dow Jones. E depois, na parte da pós-abertura do Dow Jones, a gente pegou uma venda aqui nele, ó. Né? Vocês podem ver a correção complexa, tá? A correção complexa. Rejeitou lá em cima, deixou o padrão de reversão, não consegui pegar lá em cima, mas aqui, ó, é que às vezes você tem que ser agressivo mesmo, cara, senão você fica chupando o dedo. Mas aqui ele deixou um cenário que sinalizou, tá? Aí você poderia pegar um pullback escondido aqui. Projetei o canalzinho para baixo, ele entregou para mim esses alvos, tá? Ó, aqui estava o último. Ok? Aqui estava o segundo. E aqui estava o primeiro alvo. Ele cravou os 3 alvos de FIBO. Exatamente, galera. Ele cravou os 3 alvos de FIBO. E olha o que eles fizeram na reta final. A meio-dia e meio, perdão. Bull 180. Igual o padrão do índice que eu mostrei para vocês, né? Bull 180. E aí entrou pressão de compra, tá? É que pegar no primeiro ato é bem complicado. Porque geralmente o mercado dá uma xaropeada. Tava no suporte prévio, né, galera? Tava no suporte prévio. Não tinha nenhuma média assim pra eu falar, tem uma média protegendo. Tava no suporte prévio. Porque aqui, ó, teve defesa, né? Não é um suporte qualquer. Mas como assim suporte prévio, galera? Do mesmo modo que eu falei que fez um Bull 180 ali, fez um e-mail de movimento, cara. Vocês estão vendo que aqui é uma porra de um padrão, ó. Desculpa até o palavrão. Um padrão, cara. E aqui, olha onde ele veio beliscar, na mínima do padrão. Esse padrão não está aqui de forma aleatória. É um padrão que tem bastante importância, tá? E no diário eu acho que ele está corrigindo. Deixa eu ver se mais algum ativo aqui, galera. Falamos tudo. S&P 500. O S&P 500. Uma tranqueira, velho, tá? Não fez nada, não. O S&P também é bem brigado, ok? Mas é isso aí, pessoal. Mas ele paga muito, tá? Vamos encerrando aqui e a gente se encontra na próxima.